Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos, essa casa que sempre nos recebe com os braços abertos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para o restabelecimento do corpo físico, mental e espiritual. Que nesses minutos que nos encontramos reunidos nesta corrente de oração, procuremos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações. Vamos fechar os olhos para uma maior concentração, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, bondoso Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para entendermos um pouquinho melhor a nossa vida. Te agradecemos por mais um dia de existência e por todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento e de evolução que cada um de nós temos. Que possamos procurar sempre o caminho do bem, que possamos seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus, guardando-os em nossos corações e praticando em nossa caminhada. Pedimos-te, Mestre amado, que nos fortaleça na fé, na esperança e na confiança. Permaneça conosco, Senhor, nos orientando, nos inspirando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Há um livro chamado Biologia da Crença, de autoria de Bruce Lipton, pesquisador que ficou conhecido como o pai da epigenética. Lipton fez uma descoberta notável. O cérebro da célula não é o núcleo, e sim a membrana. Todos pensavam o contrário, mas quando extraiu-se o núcleo, a célula ainda viveu por mais 3 meses. Esperava-se que viesse a morrer, mas não. A célula só morreu porque perdeu a condição de se alimentar. E então descobriu que nós somos movidos pelas nossas crenças. Meu corpo responde àquilo em que eu creio. Se eu acreditar que eu estou bebendo algo e penso que é remédio, mas é um placebo, vou me curar. Esse é o grande motivo da proibição da pesquisa de placebos. Os resultados eram notáveis. De igual modo, se eu acreditar que ao tomar um remédio vou morrer, posso adoecer ou até vir a desencarnar. Isso nos leva a concluir que precisamos repensar as nossas crenças. E quais são as crenças que eu tenho em Deus? É um Deus que pune? É um Deus que castiga? Será que eu estou passando por isso porque Deus está de olho em mim, está me vigiando? Como se Ele fosse alguém muito desocupado para ficar perdendo tempo com questões desse tipo. Sabemos que Deus existe, mas o que é, como Ele cria? Ainda não temos estrutura emocional, psíquica e intelectual para compreender. Todavia, sabemos que Deus existe, é fato. Se tem um efeito inteligente, conclui-se que é porque há uma causa muito inteligente, conforme nos disseram os Espíritos, na primeira questão de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como é libertador termos a certeza de que Deus não pune nem castiga, que somos os construtores da nossa própria felicidade e que, para tal, Ele nos concede valiosas oportunidades de reparação. O que mais podemos fazer para eliminar a culpa que carregamos? Na parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37, Jesus deixou claro o que é a caridade. E, na minha opinião, é o maior ensino que temos. É belíssimo,
Recomendo que leiam, reflitam, sintam a beleza dessa parábola e inspirem-se nesse grandioso exemplo de prática da caridade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição está intitulada O Necessário para Salvar-se, o Bom Samaritano, e pode ser encontrada nos itens 1 a 3 do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E se quisermos um estímulo a mais, a neurociência comprovou que fazer a caridade, fazer o bem, é altamente curativo. Para ilustrar o poder da caridade, vou compartilhar uma experiência profissional. Eu ministrava aulas de Hatha Yoga e havia uma aluna casada que ficou grávida. O casal, alegando estar numa situação financeira difícil, optou pelo caminho do aborto. Em vista disso, ela teve uma hemorragia muito severa. Tudo, absolutamente tudo que a medicina dispunha naquela época, eles usaram. Consultaram vários médicos, buscaram ajuda especializada, também fora do Brasil, e não houve melhora. Então o médico disse ao casal que a única opção era fazer a remoção do útero, como última alternativa para evitar que a moça viesse a desencarnar em decorrência da hemorragia. Nenhuma medicação, nada resolveu, e o útero foi retirado. Então eles não tinham nenhum filho, e ela não poderia mais conceber. A situação financeira, utilizada como pano de fundo para que fosse praticado o aborto, só foi agravada com essa decisão. Isso sem contar as consequências físicas, psicológicas e espirituais de um ato tão sério. Segundo a resposta trazida pelos Espíritos na questão 359 de O Livro dos Espíritos, só há uma motivação a justificar o aborto. Questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta é: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. E então o que aconteceu a essa mulher? O tempo passou, e como Deus é misericórdia e amor, os caminhos de reparação foram se abrindo. Ela era muito católica e me falou certa vez: Nossa, Fátima, eu cometi um crime, eu devo a vida, o que eu posso fazer? Eu disse-lhe: ore a Deus, peça inspiração ao seu anjo da guarda, e assim o fez. Na semana seguinte, ela veio com uma resposta às suas indagações. Eu já sei, eu quero trabalhar com meninos de rua. Eu trabalhei com meninos de rua por algum tempo, com o Frei Mariano, em Belo Horizonte. Para mim, esse Frei é um espírito evoluidíssimo, franciscano holandês. O corpo dele era todo marcado por cicatrizes porque entrava na favela onde os meninos estavam para ajudá-los e algumas vezes acabou sofrendo investidas de pessoas violentas. Frei Mariano é um espírito impressionante que me deixou uma grande lição. Então eu passei o contato dele para ela, que acabou indo trabalhar com o Frei Mariano. Recordo-me que antes de começar os trabalhos, a primeira coisa que ele nos fala é mais ou menos assim: você vai trabalhar agora e vai aprender a doar, e não receberá nada em troca. Pelo contrário, eles poderão até te roubar, então não espere nada em troca. E ela trabalhou durante muitos anos com o Frei. Eu segui um novo rumo. Ela posteriormente saiu da nossa escola e nós nos desencontramos. Passaram-se muitos anos e nos encontramos novamente no centro da cidade. Ela me falou o seguinte: Nossa, Fátima, você sabe daquela minha dívida? Perguntei de qual dívida ela estava falando. E ela respondeu: a do meu aborto, porque eu sofro muito por não ser mãe. Mas meu coração agora está sossegado. Não poder ser mãe representava para ela uma expiação muito dolorosa. Mas ela, enquanto espírito imortal que é,
já havia começado a reparar na presente existência. Ela completou: eu continuo trabalhando com os meninos de rua e tenho aprendido muito com eles. Essa é a minha redenção. Os espíritos dizem que quando o abortado é um espírito com relativa evolução, ele se desliga da mãe e segue o seu caminho. Quando não, pode até não ser um espírito afeito ao mal, mas por estar com muita raiva, magoado, pode se aderir às paredes do útero e provocar uma hemorragia violenta, fazendo com que a mãe perca o útero, como o caso relatado, ou até mesmo que desencarne. Graças à bondade do Criador, ela apenas perdeu o útero e pôde permanecer reencarnada trabalhando por essa reparação. Jesus nos apresentou um Deus de amor, de justiça, e também nos prometeu o Consolador, que nos lembraria tudo o que ele disse e nos ofertaria ainda mais. Trechos do livro Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, de Fátima Delgado, Emmanuel Chakra e Jorge Larrat. Fé e equilíbrio em todas as direções.